doença responsável pelo afastamento de até 30% dos trabalhadores das suas atividades, que, se não bem tratada e diagnosticada, pode levar até a quadro mais crônico e grave, como até mesmo o suicídio. Estou me referindo à síndrome de burnout, que estarei falando aqui agora nesse vídeo. Olá, eu sou Daniel Souza, sou psicólogo clínico com atuação há mais de 10 anos na área da saúde mental, na rede pública e privada. Estarei falando agora da síndrome de burnout, que é a síndrome relacionada à ocupação. Falarei sobre a sua origem, o seu significado, as suas causas, os sintomas, o público que é atingido e o seu tratamento. O que significa burnout? Burnout significa queima de fora para dentro, exaustão total, esgotamento total. Esgotamento total de quê? Esgotamento da capacidade física, mental, psicológica e emocional. É uma doença que ela parece recente, mas ela vem pesquisada desde os anos 70 e afeta aos trabalhadores. E erroneamente vem sendo dito que burnout significa estresse relacionado ao trabalho devido à carga excessiva das atividades exercidas pelas pessoas. É isso? Não, não é. Isso se refere ao estresse crônico relacionado ao trabalho, mais conhecido como estresse laboral, que é exatamente isso. É quando a pessoa ela exerce de forma exacerbada, exagerada, acima das suas capacidades que ela pode exercer. Lembrando que o estresse é algo natural, é uma defesa do nosso corpo, defesa orgânica, é quando o corpo ele lança a mão de reservas de energia, inibe o sistema imune para atender às exigências do meio. Então, é nessas condições que o trabalhador, quando ele não se dá conta, quando ele exerce uma atividade acima do que ele possa executar, o corpo dele reage e a mente também. Então ele fica exaurido, ele fica comprometido e desenvolve o quadro de estresse crônico, que é o estresse laboral, e fica sem condições de exercer totalmente as suas atividades. Mas a diferença do burnout qual é? A diferença que uma vez ele é afastado das suas atividades, acometido do estresse crônico, estresse laboral, quando ele volta plenamente restabelecido da sua capacidade plena para exercer as atividades que ele exercia anteriormente. Ou seja, o simples afastamento é capaz disso. Ao contrário do burnout, se você afasta a pessoa acometida da síndrome de burnout, o simples afastamento não resolve. Ela tem que ser tratada dentro da saúde mental para que ela possa ser restaurada na sua capacidade. Deu para compreender a diferença? Então, tudo bem. Então agora vamos falar qual é o público que é atingido pela síndrome de burnout. O público atingido são as pessoas que têm como características principais aquela que é abnegada ao seu serviço, apaixonada pelo seu serviço, abnegada àquilo que ela faz, abnegada e que se entrega totalmente. É uma pessoa altruísta, uma pessoa que tem ideal de vida voltada para o trabalho, ou seja, o seu trabalho faz parte da sua vida, é algo principal. E é uma pessoa muito dedicada, e por ser muito dedicada, ela cria expectativas, e essa expectativa, muitas vezes, que nós iremos pontuar aqui, ela vem como forma, por não corresponder às suas expectativas, o que acontece? Ela se frustra, ela se desmotiva, ela se decepciona com aquele trabalho que tanto ela era apaixonada. E isso cria situações de sintomas físicos, mentais, psicológicos e emocionais. Então, o que essa pessoa ela passa a apresentar? A pessoa ela passa, na parte física, ela passa a desenvolver quadro de hipertensão arterial, compromete seu quadro glicêmico, a capacidade dela do pensamento, fica um pensamento mais lento, ela fica com insônia e
compromete inclusive a questão cardiovascular, entre outras situações. E o que compromete também é que a parte psicológica é uma pessoa que tem a sua personalidade comprometida, é o que chamamos de despersonalização, ou seja, os seus traços da personalidade ficam comprometidos. Se era uma pessoa dócil, de fino trato, passa a ser uma pessoa, por exemplo, a ficar uma pessoa grosseira, uma pessoa rústica, uma pessoa arredia. Então, ou seja, muda totalmente. E quanto à questão emocional, existe uma explosão emocional, existe o emocional comprometido na sua totalidade. Então, ela fica uma pessoa que se chamamos de labilidade emocional, ou seja, questões simples do dia a dia pode levá-la a um choro intenso, ou a irritação, ou até mesmo uma tristeza profunda em relação a questões pequenas. Agora, o que provoca isso nessas pessoas que são tão motivadas? É pelo fato exatamente disso. Elas perdem a motivação do trabalho porque aquele trabalho já não oferece meios, ou seja, ela quer exercer na sua capacidade plena, se doar e não consegue. É o professor, por exemplo, existem categorias específicas, principais, como por exemplo o professor, o profissional da área da saúde, o profissional da segurança pública, que assim, em situações pontuais, professor, por exemplo, não tem um apagador para apagar o quadro, um giz para escrever, o profissional da área da saúde, um médico, um enfermeiro, não tem um material básico para um curativo, para prescrever uma medicação para o seu paciente, às vezes não tem nem papel para prescrever. A pessoa da segurança pública não tem um colete balístico adequado para aquelas condições. E, entre outras coisas, existe a questão do estímulo pelo trabalho. Por quê? O ser humano ele vive de elogios e críticas, mas essas pessoas elas dependem de elogios para quê? Para que seja reforçada a sua atuação, que é tão dedicada. Então, ao contrário do elogio, elas recebem críticas, elas recebem cobranças e muitas vezes há assédio moral dentro das instituições. Inclusive o bullying organizacional, que é o bullying cometido no meio corporativo, onde a pessoa está inserida, no meio do seu trabalho. Ou seja, fica uma pessoa totalmente comprometida na sua parte física, mental, psicológica e emocional. E o que é mais perigoso é que essa doença, existe uma coisa chamada comorbidade, ou seja, são doenças secundárias associadas à doença principal. A doença principal, nesse caso, é a síndrome de burnout, que tem como doenças associadas, por exemplo, a depressão e doenças relacionadas, transtornos relacionados à ansiedade, como o transtorno de pânico, por exemplo. Daí a necessidade dessa pessoa ser bem diagnosticada. Por quê? Porque com a transtorno de pânico ou a depressão, por exemplo, a depressão profunda, ela entra em profunda tristeza. Então, ela tem um risco até de ter ideação suicida e tentar cometer o suicídio. Por quê? Porque aquele trabalho que tanto a motivava, de tanto ela é apaixonada, passou a ser um objeto de desapontamento, um objeto de angústia, um objeto de sofrimento psicológico. E qual é o tratamento? O tratamento ele é terapia medicamentosa devido a essas questões secundárias associadas, como a depressão, como já foi citado, e o tratamento psicoterápico para tratar a questão no profundo. Por quê? Vamos levar a pessoa a uma realidade, aprender a conviver com a realidade e aprender e, na verdade, reforçar a sua estrutura que está comprometida, a sua estrutura mental. E a pessoa passa a ser afastada por um determinado período de tempo, depois ela volta. E o tratamento é da mesma forma, com a queima de dentro para fora, o tratamento também é de dentro para fora, da parte mental, psicológica, emocional, até chegar ao meio onde ela está inserida, onde tudo começou. Tudo bem? Deu para entender a diferença? Então, outra coisa muito importante é que
a síndrome de burnout, até pouco tempo atrás, não tinha como diagnosticar, porque ela não estava inserida dentro da classificação internacional de doenças da Organização Mundial de Saúde. Atualmente, sim, aparece na questão de modos de vida, lá com um quadro sendo classificada como Z73.0, em modo de vida. Então, ou seja, já pode diagnosticar, a pessoa pode ser afastada e os planos de saúde aceitam normalmente. Inclusive, o INSS, ele divulgou recentemente que 30% das pessoas são afastadas das suas atividades devido a essa síndrome. Ok? Ficou perfeito? Gostou desse vídeo? Então, se inscreva no meu canal e dê uma curtida se você gostou. E se desejar me seguir nas redes sociais, Daniel Souza, psicólogo clínico. Até um próximo vídeo, tudo bem? Te aguardo aqui.